Aulão do Pop no ar e hoje o tema está para quem cria conteúdo, seja para o seu próprio blog, criar os seus artigos, a sua newsletter, como o Substack, por exemplo, seja para você que atende clientes e quer entender qual é essa estrutura de organização de conteúdo que performa melhor considerando esse universo que a gente vive agora, que não é apenas para agradar ao Google, aos buscadores, mas também o SEO, a forma de otimização desses conteúdos que agrade à inteligência artificial. Ontem eu dei uma aula sobre marca pessoal com foco em criação de conteúdo para uma aluna que está começando a newsletter dela pelo Substack e ela me fez a seguinte pergunta: Ô Cris, é verdade que para eu criar conteúdo agora, em época de IA também, a gente não escreve apenas para o buscador, mas a gente escreve para IA também. É verdade que eu preciso colocar bullet point no meu texto, porque senão a IA não reconhece e tudo mais? Eu falei, gente, mais uma lenda urbana no meio de todas as lendas urbanas. Não é verdade. Dei a aula, expliquei tudo para ela, falei sobre estrutura de post, etc. E fui fazer o quê? Eu fui preparar o nosso post da semana para o blog do Ponto de Performance. E na hora que eu comecei a digitar esse texto, eu falei, gente, não vai ficar muito mais interessante ao invés de eu chegar lá e falar para a galera no YouTube, olha, gente, a estrutura não tem nada a ver com esse negócio de bullet point você usa assim, né? Não vai ficar muito melhor se eu mostrar como eu construo o texto e já passando fase por fase do que é relevante nesse momento de buscador e IA e esse SEO todo acontecendo simultaneamente? Vai ficar muito mais fácil, porque vai ficar mais prático. Então, eu preparei aqui para vocês um aulão diferente, tá? Eu joguei esse meu esqueleto todo aqui no Notion, vou passar com vocês ponto a ponto da estrutura de excelência que o seu conteúdo hoje, tanto para artigo de blog post, como você quiser chamar, tá? Quanto para newsletter, sua newsletter de clientes, que eu sei que muitos de vocês também prestam serviços criando conteúdo para outras pessoas, como você faz essa construção de uma forma excelente. Não é uma aula com técnica de redação, não é uma aula com técnica de como criar o melhor título. Essa aula aqui é para você entender a estrutura perfeita que performa para Google e também performa para IA. E, claro, atende ao seu objetivo como produtor de conteúdo ou prestador de serviço para uma outra pessoa. Eu vou passar com você pelas 5 etapas que um conteúdo de performance tem que ter em termos de estrutura técnica para SEO. Vou falar um pouco com vocês também sobre esse universo de pescaria da IA, do Google, essa indexação tão bem feita como ela acontece para o buscador e para a IA encontrar você. E depois eu vou fatiar esse conteúdo que eu escrevi e colocá-lo dentro dessa estrutura para você entender como você pode fazer por aí. Porque a gente ouve muito esses termos que são técnicos, mas quem não é desse universo que eu venho, que é o universo de tecnologia, o universo de TI, a pessoa não entende como ela tem que mexer. Então, é importante que você saiba o que cada um desses termos, todos eles vêm em inglês, tá? Mas o que cada um desses termos significa, para quê? Para você conseguir criar os seus conteúdos de forma independente, com total autonomia, que é o que eu ensino para vocês aqui no Ponto de Performance e no Oratório de Performance também, que é o nosso curso completo de Oratório e Comunicação, tá? Quando a gente fala de blog post, quando a gente fala de artigo, quando a gente fala de newsletter, como é o caso do Substack, existe sempre o campo do título do seu material e depois tem aquele retângulo gigante que é o corpo. Ali você pode colocar texto, você pode incorporar mídia de vídeo, mídia de áudio, mídia de imagem, certo? E no meio desse fuá todo existem essas regras que antigamente só os buscadores capturavam e agora também as inteligências artificiais, como é o caso da Manus, como é o caso do GPT, como é o caso do Gemini e tantas outras que estão surgindo aos borbotões todos os dias, captam, varrem em frações de segundos para gerar para nós, usuários, os melhores resultados. E no meio disso existem algumas variáveis. Existe a variável da sua comunicação intencional para os seus materiais, existe a comunicação intencional se você está fazendo isso para algum cliente,
e dentro do seu ecossistema, o que você pretende com aquele material, tá? Acontece que esses 5 pontos que eu trouxe aqui para vocês, ó, que eu vou grifando aqui na telinha, isso aqui é o Notion, tá? Para quem não conhece. Eu estou usando para facilitar a nossa aula aqui. Esses 5 pontos que eu estou deixando em azul aqui para vocês, eles devem acontecer no seu material. Seja o seu blog post, seja a sua newsletter ou o material do seu cliente. O título, nós chamamos tecnicamente na comunicação do digital de H1 ou título 1. Agora, se você pensar no portal de notícias que você vê as notícias do esporte, matérias que você gosta, cotidiano, etc., que seguem o jornalismo clássico que eu aprendi na faculdade e nas especializações também, você reparará que existe um título, quase sempre essa fonte está negritada, ou seja, está em bold, e logo abaixo desse título existe uma outra frase, que a gente chama de subtítulo, ou no jornalismo a gente chama de lead, título, sublead ou sublead, se a gente é brasileira, que é o subtítulo. Essa segunda frase, quando a gente está escrevendo um blog post, às vezes numa newsletter aparece ou não, mas no blog post quase sempre ela não aparece. A ferramenta que a gente usa aqui já é bem intuitiva, tem várias ferramentas, eu estou falando do WordPress, que é a que eu uso, e o Substack, que é por onde eu tenho as nossas 2 newsletters, tanto a do criscardoso.com, que é a tagline, quanto a Performance, que é aqui do ponto de performance. Inclusive tem versão gratuita das 2, se você quiser se inscrever é só você clicar no link aqui abaixo, tá bom? Segundo ponto aqui, grifado em azul, é o slug sugerido, ou seja, aquele caminho da URL, que é aquele endereço lá em cima na internet, quando a gente clica, que vem depois do barra. Então eu tenho pontodeperformance.com.br /, e aí eu tenho ou expressões, ou o próprio título do meu post, tudo em minúsculo, separado por hífen. Então, se eu crio um título sobre 5 formas de lidar com pessoas difíceis, o slug desse post poderia ser o quê? 5, número 5, tracinho, formas, tracinho, papapá, papapá. A ferramenta, que é o WordPress, que eu vou mostrar para vocês depois da gente fazer esse pente fino aqui, já traz uma possibilidade de slug automático. Eu estou estudando um outro, estou abrindo com vocês aqui esse pedaço da nossa jornada, então eu estou compartilhando com você o que eu estou estudando para validar, tá? Eu gosto de fazer o slug, a definição, bater o martelo, né, da definição de título e a meta description, que é o próximo item aqui da nossa lista, depois que eu carrego o material para a ferramenta final. Meu material tem algumas fases. Eu faço primeiro a pesquisa, essa pesquisa ou eu jogo no Word ou eu jogo no TXT, aí eu limpo tudo no TXT e depois eu levo para o Elementor Pro, que é a ferramenta que eu uso aqui no WordPress. Isso é o que eu faço na minha vida. Para você ver mais bonitinho, eu estou usando aqui o meu Notion, com tudo certinho, porque o Notion tem essa hierarquia também bem parecida com a que a gente tem no Substack, com o que a gente tem nas ferramentas de postagem, então fica mais fácil para você entender o que é o H1, o H2, o H3, tá? Aí eu fiz mais bonitinho aqui para você. Mas no meu dia a dia, ou eu jogo isso no Word velho de guerra, ou eu taco direto no TXT, que fica sem formatação alguma, e depois eu levo para o site e lá eu já arrumo tudo, tá bom? Então vamos lá. Passamos pelo título, passamos por esse apelido, que é o caminho que fica lá em cima na URL para esse conteúdo ser buscado. Eu já vou abrir isso com vocês já, tá? Aí a gente chega na meta description e eu coloquei entre parênteses até 160 caracteres. O que é meta description? É aquele texto que quando você faz uma busca no Google, por exemplo, você vê o link do assunto que você está procurando e ao lado tem um pedaço, como se fosse uma degustação daquele texto. Eu resumo e eu entrego palavras-chave principais para que tanto o buscador, quanto a IA, quanto o leitor encontrem o meu conteúdo e o leitor, principalmente, queira fazer o quê? Clicar nesse conteúdo. Quanto mais perfeito fica o seu conteúdo preenchido por essa estrutura que eu trouxe aqui nesse aulão gratuito para você, maiores são as suas chances do buscador te achar e da IA também te achar e
peneirar o seu conteúdo para que ele performe melhor, tá? Então, a meta description até 160 caracteres, tem exemplo aqui abaixo, passarei com você para você ter uma ideia mais prática. E aí a gente tem dois grupos de palavra-chave, as que são principais e as secundárias. As principais são aquelas que têm muita conexão com o termo de busca, o termo principal que você está usando no seu material, e as secundárias têm conexão também, são alternativas a esse conteúdo. Tanto o grupo de palavras-chave principais quanto as secundárias devem aparecer ao longo do seu material, porque isso facilita muito a melhoria no seu ranqueamento dentro do Google e automaticamente que a IA também te encontre. A lenda urbana que eu preciso que você extermine da sua cabeça é essa história de o conteúdo para ser bem indexado pela IA tem que ter bullet point. O bullet é uma alternativa para você organizar melhor o seu raciocínio, o seu conteúdo. Não é porque tem bullet que a IA vai indexar bem você. Não é porque tem bullet que o Google vai indexar bem você. Se você seguir o preenchimento dessa estrutura que eu estou passando para você a partir de hoje, você já notará uma diferença imensa na melhoria de ranqueamento dos seus conteúdos e de indexação. Estou entregando para vocês conteúdo de curso pago, porque isso aqui, para quem escreve, é fundamental. E eu, sinceramente, não gosto de esconder ouro de ninguém. Eu acho que se a gente sabe, sabe. Sabe no gratuito, sabe no pago. Então, a gente entrega conteúdo. Quem é aluno do POP sabe disso, porque desde 2022 é assim por aqui. Caso você não entenda muito bem essa história de hierarquia de título, eu estou trazendo aqui para você rapidamente, tá? O H1 é o nosso título principal, seria o cabeçalho, o título do seu post. Dali para baixo você entra em hierarquia do subtítulo, do subtítulo, do subtítulo. Esse H1 aparece uma vez no seu conteúdo, que é no título que você coloca no seu material. Dali para baixo, H2, H3, H4, tem ferramenta que vai até o 6, como é o caso do WordPress. Agora o WordPress já traduziu, coloca como título 1, título 2, título 3, 4, 5, 6. Você pode repetir. Normalmente a gente repete o 2, o 3, e quando tem esse detalhamento, que a gente pode usar como bullet, como hífen, como 1, 2, 3, 4, como A, parênteses, a gente usa o 4. H2 é o subtítulo principal. Ele pode aparecer mais de uma vez. Ele tem a função de dividir o conteúdo em grandes seções, em grandes blocos, e ele também facilita a leitura e ajuda a IA a entender a estrutura do seu título. Bom, o 3 é o subtópico que fica dentro do H2, também pode aparecer mais de uma vez. Ele detalha as partes específicas daquela seção e ele pode ser em formato de lista, de bullet point, para melhorar essa aplicação. É você que decide como você quer fazer isso, tá bom? O H4 é o detalhe ou o exemplo dentro de um H3. Então, se você seguir essa estrutura aqui, você já vai perceber que seu conteúdo faz assim. Agora, a estrutura não é 100% de sucesso. Se você não for adepto do subtítulo, sair do título direto para o conteúdo, o que você fará nesse desenvolvimento de texto? A cada parágrafo, você gerará no seu leitor a vontade dele continuar com você. Nesse subtítulo, por exemplo, pode haver uma promessa, como a gente faz aqui no YouTube. No começo do vídeo, a gente explica sobre o que é a promessa desse material. No primeiro parágrafo do seu blog post, você pode entregar também a promessa do que o seu leitor verá. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem. Não é uma regra fazer assim, e essa aula aqui não é aula de redação, mas vai ajudar você a entender o contexto e como aplicar essa estrutura aqui. Agora, na segunda parte da aula, eu estou trazendo para vocês aqui o primeiro rascunho desse post que eu quero subir. E eu quero deixar para você uma dica de modo de trabalho, que é o que eu faço aqui, que talvez te ajude também, já que eu estou abrindo bastidores aqui, isso aqui é um pedaço de jornada, né? Nem sempre a gente começa o nosso conteúdo pelo título, tá? Acontece muitas vezes de você ter um cliente e esse cliente pedir a você um determinado assunto, ou nas suas pesquisas
de tendências, pode usar Google Trends, pode usar YouTube, Google, Answer the Public, que é a ferramenta que eu uso também para medir calor de interesse das pessoas. Eu identifico termos, eu identifico palavras que tenham conexão com as minhas editorias, certo? A partir daquilo, eu desenvolvo um tema e daquele tema eu desenvolvo o texto. E nessas, o título, slug e meta description ficam para o final. Nem sempre no meu processo criativo eu começo por esses 3 pontos. Às vezes eu deixo para o final, porque eu começo a desenvolver um assunto e eu vejo que ali no meio tem algo mais interessante para eu fazer. Agora, eu sou jornalista, eu tenho 20 e tantos anos de mercado gerenciando comunicação e treinamento. De repente você vai dizer para mim assim, Crisoca, eu fiz um curso de copy, eu trabalho com redação, ou eu sou infoprodutor, eu ensino sobre conteúdo para YouTube, mas eu não tenho formação em comunicação e especializações que nem você. Então eu estou usando a IA para criar o meu conteúdo também. Tudo bem, não tem assim um problemão de você fazer isso, mas o que eu recomendo é que você desenvolva o seu senso crítico. Sabe por quê? Quando a gente usa a IA para produzir conteúdo e a gente não entende isso que você está aprendendo aqui hoje, você fica rendido na mão da ferramenta. E tem gente que vai na preguiça, dá aquele copiar e colar e taca lá e pronto. E nem sempre você faz o melhor. Então, eu uso a IA, por exemplo, para discutir estratégia, para ver questões de SEO. Eu testei 6 títulos para chegar até esse que eu trouxe aqui hoje e eu ainda não cheguei no resultado final dele, tá? Pode ser que depois amanhã, por exemplo, você acesse o blog do Pop e esse título esteja diferente lá, porque eu ainda não cheguei na minha versão perfeita dele. Ele está no caminho para isso, tá bom? Por isso que às vezes eu deixo o título, slug e meta description para o final. Mas eu vou trabalhar com você aqui essa segunda parte, que é a parte mais prática, fingindo que esse título é o que vai para o ar, para que você entenda como você arruma isso na prática, tá? Então, meu conselho para você é, se você tiver dificuldade para criar texto, mas esse é um trabalho que você faz, construa e revise. Por quê, minha gente? Tanto a meta description, tanto quanto o título e o slug ou a slug, que é a área de apelido que você coloca desse título, precisam atender a quem vai ler você. Precisam atender a quem busca por você. E é aqui que muita gente se lasca. É aqui que muita gente, mas escorrega lindamente e cai com o lebondão no chão na hora de produzir conteúdo. Porque quer pegar da IA e jogar direto no WordPress, por exemplo, ou no Substack, ou no LinkedIn, que agora está um show de conteúdo com GPT no LinkedIn, o povo acha que ninguém está vendo, todo mundo está vendo que é GPT puro, né? Ou humanos, enfim, a IA que for. Tá um horror, tá muito chato de ler conteúdo lá também. Desabafei. O que acontece aqui? A gente escreve para quem lê a gente. Vou dar um exemplo prático para vocês. Essa semana eu fui construir um material para um médico que fala sobre fertilidade e alimentação para facilitar a fertilidade. Essa especialidade, aliás, era uma médica maravilhosa, especialidade dela. Acontece que na hora de eu criar esse título, eu precisei pensar como uma pessoa leiga no assunto. Uma pessoa leiga, quando entra no YouTube, pode ser que nem use o termo fertilidade, pode ser que ela use o termo alimentação para engravidar. Só que para essa profissional, o termo fertilidade é a palavra-chave principal. Então, eu construí um título que usasse o termo fertilidade e, a seguir, eu escrevo como a pessoa procura. Porque dessa forma, eu atendo a cliente que queria o texto daquele jeito, eu atendo ao YouTube, porque a gente lá, como pessoa física leiga, busca desse jeito, e nem sempre com termo técnico. Eu atendo também a IA, que vai fazer essa varredura e vai encontrar as palavras-chave que são importantíssimas para o assunto. E dessa forma, o meu conteúdo fica com um SEO muito mais robusto e aumenta muito mais a minha chance de ranqueamento para as primeiras posições do Google. Entende o raciocínio? Então você tem que considerar tanto o título, quanto slug, quanto meta description, pensando na pessoa que vai receber o seu conteúdo.
usa as suas palavras-chave que você estuda, principais e secundárias, usa o termo que é mais importante para o seu título, claro, mas crie um título do jeito que as pessoas pesquisam por você. Trazendo aqui para o nosso mundo real, que está em construção, 5 formas inteligentes de validar o ponto da pessoa difícil e fortalecer a sua autoridade. Uma slug que está em análise, eu ainda não bati martelo aqui. Validar, tracinho, pessoa, tracinho difícil, tracinho Schopenhauer. Por quê? Porque esse conteúdo que eu estou fazendo aqui é com base em uma técnica que Schopenhauer ensina, e eu ensino muito isso para vocês no Oratória de Performance também, que é como lidar com pessoas difíceis. Só que esse termo, como lidar com pessoas difíceis, que inclusive é título de livro, já está usado à exaustão. E eu estou criando um conteúdo novo. Será que é mais estratégico que eu coloque um termo tão batido ou que eu use um termo que não é técnico, que está próximo do que as pessoas pesquisam? Será que isso não vai me ajudar a correr por fora na indexação? Mesmo que no meu conteúdo, um dos termos de palavras principais seja como lidar com pessoas difíceis? Você percebe? Isso tudo faz parte de uma estratégia. E mais que isso, eu trabalho sempre com aluno em mentoria, em curso, aqui, o conceito do ecossistema. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, né, eu até crio outro conteúdo, vocês comentem aqui embaixo. Mas o que é o ecossistema? Desde 2009, quando eu criei o primeiro projeto, que foi o Núcleo Cris Cardoso, para atender a marca de acessórios na época, eu já criei o site, a comunicação direta com o cliente, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, mas tinha o SMS e tinha o e-mail que a gente usava também para mandar imagem para cima e para baixo. E eu criei o canal em 2011. Então, eu tinha um ecossistema que uma parte ia passando a bola para outra. Então, modernizando para tecnologias que a gente tem hoje, qual é o meu ecossistema principal? O site, que é a estrutura casa própria, com artigos. Isso ajuda o Google a indexar mais os meus conteúdos, não fica aquela página estática de curso lá, tem sempre conteúdo, sempre acesso. E, em paralelo a isso, eu trabalho a newsletter, agora pelo Substack, até meses atrás eu usava só o MailChimp, e o canal no YouTube. Esse é o meu ecossistema principal. As minhas redes sociais eu não considero como canais principais. Tanto que o Insta do Ponto de Performance é fechado só para alunos. E eu tenho no TikTok também, mas eu não curti muito o modo de operação da plataforma. Então, eu não considero rede social como coração, tá? Eu considero o YouTube, que além de tudo, além de oferecer o orgânico, fica como uma degustação da minha didática para vocês me conhecerem. A pessoa me assiste aqui, lê o site, me vê em outros canais, entende como eu processo a informação e como eu ensino, e ela já vai muito mais determinada no meu funil de conversão para comprar um treinamento meu. Então, o YouTube, para mim, resolve muito das minhas questões. Eu uso muito SEO em todo o meu ecossistema de todos os meus negócios. E é isso que eu recomendo a você que cria conteúdo para você mesma ou para cliente fazer também. Considere o SEO. A meta description. Nesse caso aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou satisfeita com essa meta, embora eu não esteja satisfeita com o meu título, e ela ficou até com 160 caracteres, tá? Descubra 5 técnicas inspiradas em Schopenhauer para validar o ponto da pessoa difícil e depois apresentar o seu com clareza e autoridade. Aqui está claro para a pessoa o que eu farei, o que ela terá. Aqui é uma promessa do que ela terá dentro do meu conteúdo. Palavras-chave principais e palavras-chave secundárias, tá bom? É palavras-chave e não chaves, tá certo aqui, tá? Eu coloquei como principais: validar o ponto da pessoa difícil, técnica de Schopenhauer para argumentar, como lidar com pessoas difíceis, como palavras principais. E as secundárias: validação no diálogo, técnicas de persuasão, comunicação assertiva, Schopenhauer e persuasão. Tudo isso aqui é tema quente dentro da minha editoria de comunicação, de oratória, de persuasão e manipulação, tá? Tudo isso daqui é tema quente. Mas eu separei em 2 grupos para saber como eu utilizo no miolo do meu material essas palavras e como eu aproveito melhor para o SEO.
visando o Google, visando o leitor, visando IA. Eu tenho que trazer uma narrativa com um tom de conclusão para fechar o meu raciocínio. Então, se eu estou falando de um arco narrativo, eu tenho a introdução, eu chego no desenvolvimento, que é o clímax, né, do que está acontecendo, e eu fecho isso na conclusão. No módulo de storytelling, a gente conversa bastante sobre técnicas de narrativa para vocês. Nem sempre a gente consegue aplicar uma hipertécnica como Jornada do Herói, eu começo pelo fim. Tanto que no OP eu ensino 9 técnicas para vocês. Não só essas 2 que já são batidas aí, a exaustão que todo mundo fala. Por quê? Porque às vezes o conteúdo que você tem não tem uma jornada de herói porcaria nenhuma. Às vezes é um conteúdo que você tem que informar as coisas e ainda assim você quer informar com certo borogodó, tá? Então, tem como fazer sim, e você aprende tudo com a gente no curso, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Fechei aqui essa primeira parte desse rascunho. O que normalmente eu faço? Eu copio isso aqui, colo no TXT, abro o WordPress e jogo tudo para lá. Aí você vai falar, ô Crisoca, mas tudo isso que você colocou lá no Notion, quando vem para cá, tá tudo igual, não tem negrito, não tem nada. Pois é, o TXT é isso. Quando eu trago aqui para o WordPress, é que eu arrumo, ó. Esse porque validar o ponto do outro é tão poderoso, eu coloco aqui como título 2. Ó. Já estava aqui, inclusive, que eu coloquei para você ver, tá vendo? E assim eu vou organizando tudo aqui. 5 formas práticas está como 3, o reconheça está como 4, tá vendo? Eu já fui arrumando. E em cada ferramenta esse menu é entregue para você de uma forma diferente. Depois que eu faço tudo isso, eu chego aqui em cima e eu olho bem esse título, aí eu repenso, eu faço consulta. Se eu estou com muita dúvida, como é o caso de hoje, porque eu estou achando esse título muito longo, apesar das palavras serem ótimas, eu ainda acho que eu vou enxugá-lo mais, tá? E depois que eu bato o martelo final com relação ao título, o WordPress tende a fazer um slug automático, ele espelha o título e ele separa por hífen, mas eu também poderia chegar aqui e criar um slug que eu quisesse, tá bom? Isso também pode acontecer. E a meta description eu reviso também antes de publicar. Essa estrutura aqui, se bem aplicada, vai gerar para você uma baita diferença na produção de conteúdo, eu não estou brincando. É isso que a IA, é isso que o Google esperam de um conteúdo de performance, tá? Cris, mas se eu não tenho profissionalismo nessa história de criar conteúdo, como eu posso fazer para gerar um conteúdo inteiro na IA melhor? Prepare bem o seu prompt. Você vai pegar essa lista desses pontos que a gente trabalhou aqui hoje no aulão do POP, você pode salvar esse vídeo, você pode rever esse vídeo, enfim, e anotar no seu caderno do POP. Gente, eu vou acabar fazendo um caderno do POP, porque eu sempre falo assim, pega teu caderno do POP, abemos papelaria do POP. E aí você considera esses pontos, tá? Que são pontos tecnicamente de excelência para um bom material digital, e você pede para a IA contemplar dentro da temática que você está precisando, no tom de voz que você deseja, você passa para a IA quais são os pontos que ela tem que apresentar nesse material para você, e também fala sobre essa estrutura que eu passei para você aqui, esses 5 aspectos. Mas tanto o buscador quanto a IA vão analisar a qualidade final daquilo ali. E aí é um circuito que você fecha. Porque quanto mais você escreve com excelência, mais apto fica para ser clicável. Automaticamente, o robô do Google varre aquilo e começa a subir você no ranking. Em paralelo a isso, nós temos as ferramentas de IA fazendo essa varredura também em segundos para entregar melhores resultados para o cliente dela, né? Para quem está fazendo essa consulta. Então você percebe que tudo fica completamente fechadinho no seu ecossistema. Uma ferramenta vai passando a bola para outra. E se você faz, como eu faço, inteligência de ecossistema, acabei de falar para vocês, como lidar com pessoas difíceis, é até título de livro. Nossa, então tem muita gente procurando por esse termo. Pois é, mas eu estou subindo um conteúdo fresquinho e eu vou competir com gente que já está indexando há 3, 4, 5, 10 anos. Às vezes é melhor eu ir para uma estratégia que corre pela beirada. Eu entrego esses termos no conteúdo de excelência, nessa estrutura que as ferramentas leem e falam, cara, isso aqui está redondo, está perfeito. E eu faço as pessoas chegarem nesse conteúdo do mesmo jeito.
sem precisar competir por título com gente que já está indexada maravilhosamente bem nas primeiras posições de Google, de YouTube. Entende o raciocínio? Agora, tudo isso depende do quê? Da tua comunicação intencional, de como você está desenhando isso. Esse conteúdo que eu vou subir no blog, que eu estou fazendo aqui com vocês, virará conteúdo de vídeo, aula aqui no canal, e também texto de newsletter. Então, eu tenho que passar a bola no meu ecossistema de um núcleo para outro. E é por isso que, às vezes, parece uma coisa meio óbvia, diz, põe isso aqui, e não é o mais inteligente, não é o mais estratégico. Você fala, pô, eu coloquei uma palavra-chave, uma expressão que é super pesquisada assim mesmo, o material não está performando, não chegou no ponto de performance por outros atributos, que não é só o uso da palavra-chave. Você precisa trazer conexão, você precisa trazer coerência dentro do seu conteúdo para que ele faça sentido em todas as pontas. Se eu vou embedar, né, gero um embed dentro do meu post com um vídeo do YouTube, eu tenho mais um caminho no meu ecossistema para o meu leitor achar. Às vezes ele está fazendo uma pesquisa por inteligência artificial ou pelo Google para achar aquele conteúdo e ele não conhecia o meu canal do YouTube. E dentro do artigo ele clicou, contou como visualização para mim no canal e eu ainda ganho um inscrito no canal também. Eu tenho muita gente no painel do YouTube que vem de externa, que vem porque leu matéria em algum lugar, leu artigo em algum lugar, além do que o próprio YouTube recomenda, porque eu também trabalho SEO para os vídeos aqui no YouTube. Eu sempre trabalho SEO desde 2009 em tudo que eu faço. Meu primeiro núcleo foi o criscardoso.com. E eu lembro que quando eu criei o blog, a gente não tinha um décimo do que a gente tem hoje, gente. Se quem reclama hoje não viveu 2009 produzindo conteúdo, tá? Tem que dizer isso para você. Tá? Lá atrás, Marcelo de Souza, que hoje é um super parceiro, um dos meus melhores amigos, foi o meu mentor. E ele entrava no site e ele se dava o trabalho de ver imagem por imagem, peso e o nome da imagem. E eu subia aquilo tudo no meio, porque eu ainda estava no corporativo, né, gerenciando a área de treinamento, comunicação, branding. Então, assim, era à noite que eu fazia, de madrugada, porque eu tinha a marca de acessórios, foi por isso que eu criei o site. Ele só me mandava SMS, porque eu também não tinha WhatsApp. Abafa, não tinha WhatsApp. Aí ele mandava SMS assim, arrume agora o nome das imagens. E eu recebia aquilo, ai meu Deus, por quê? Porque subia, IMG 45222... Posso dizer para você com 100% de certeza que nunca mais errei? Claro que não. Eventualmente tem nome errado, imagem que sobe sem SEO, mas quanto mais você presta atenção, menos erro você comete. E é isso que vai fazendo o seu conteúdo ranquear melhor em Google, a IA pegar melhor o seu conteúdo também para usar, distribuir seus links. Essa é a engenharia de SEO de agora, 25, 26, que você está recebendo, ó, presente maravilhoso aqui no aulão do Pop. Dúvidas que você tiver, comenta aqui embaixo, sou eu mesma que respondo. Caso você receba a resposta, não é terceirizado, não sou eu que entro aqui e respondo, eu não abro mão disso de jeito nenhum aqui na escola, certo? Demais conteúdos que vocês quiserem que eu faça a partir disso aqui, solta o dedão também no comentário. E o link para você conhecer a grade do Oratória de Performance está aqui no box de descrição do vídeo. Eu te espero, tenho certeza que você vai adorar também. É transformador para a sua comunicação e para a sua oratória, eu tenho certeza disso, tá? A gente se vê no próximo aulão. Um beijo, tchau!